Graça e paz perfeita vos seja multiplicada. A palavra de Deus tem uma dica atualizadíssima para nós nos dias de hoje. Encontra-se em Eclesiastes, capítulo 17, capítulo 9, versículo 17, que diz assim: As palavras dos sábios devem em silêncio ser ouvidas, mais do que o clamor do que domina entre os tolos. Bom, você já observou que nós vivemos em um tempo em que as pessoas, elas falam delas o tempo todo? Por exemplo, sabe quando você começa a digitar no Google uma palavra e ela já te dá o resultado da pesquisa antes de você terminar de escrever? Ou ela completa a frase para você? O Google faz isso? Sim, muitas pessoas se comportam dessa forma. Antes de alguém terminar de concluir uma frase, ela já joga alguma conversa em cima. Só um exemplo, se você fala assim, olha, eu tenho 40 anos, eu tenho 41, eu fiz semana passada, não espera você concluir o assunto, o que você quer dizer com isso. E isso tem gerado problemas de diversas ordens. Você observa que a pessoa pode estar querendo ser o centro da atenção, você pode pensar que a pessoa está preocupada em falar apenas dela mesma e não sabe se colocar no lugar do outro, a pessoa não sabe escutar, e isso traz prejuízos para nós. Prejuízos, porque se você interrompe alguém que está falando alguma coisa, e às vezes a pessoa interrompe até pensando que já tem a resposta. Alguém começa a falar sobre alguma coisa e você já entra com a resposta e a pessoa, não é isso que eu ia dizer. Eu ia concluir de outra forma. Aí você observa que falou demais, conversou antes da hora. Aqui a palavra de Deus está dizendo, olha, aqui a palavra do sábio, ela deve ser ouvida em silêncio. E você deve prestar mais atenção nas palavras de um sábio do que na palavra de alguém que domina clamando, que domina entre os tolos. Por falar de tolos, estamos em época de campanha política. Já observou como os políticos têm uma forma de conversar? Eles sempre diz com aquela arrogância, com aquela voz ativa, dizendo, eu vou fazer, quando eu estiver lá, vai ser assim, você vai votar em mim, e o tempo todo com aquela prepotência. Então nós precisamos de aprender duas coisas. A primeira delas, não queira se colocar sempre como centro das atenções. Você pode deixar de aprender coisas. Você pode se precipitar e passar vergonha. E não caia na cilada de pensar que uma pessoa que domina entre os tolos porque está gritando, e isso não vale apenas para político, isso vale para crente também. Às vezes você chega na igreja e o pregador, ele tem uma oratória, uma forma de falar, de expressar, né? E isso é válido porque às vezes você está falando sobre o profeta que estava correndo, então você fala mais rápido, mas depois você vai falar sobre algo, né, uma voz mansa e suave e tal, então você mostra, transmite aquela sensação, aquela expressão para a igreja. Mas nós precisamos de observar se o pregador tem conteúdo bíblico, se ele tem unção e autoridade, ou se esse pregador é apenas um animador de auditório. Então, se ele tiver uma oratória muito boa, mas não tiver Bíblia, não tiver palavra de Deus, não tiver ética, se o que ele estiver falando não estiver pautado na palavra de Deus, não caia nessa cilada. Vamos pedir a Deus para que Ele venha nos ensinar a ouvir as pessoas, a entender as pessoas. Nós temos necessidade de falar o tempo todo, de interromper os outros para falar da nossa vida. A pessoa vem te explicar alguma coisa e você já fala, eu também sou assim, eu também penso assim. Vamos aprender a escutar mais, vamos aprender a ouvir mais.
Isso também é carregar as cargas uns dos outros, isso também é se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Então, se a pessoa veio te contar algo triste, escute com calma. Se você não tiver uma opinião, fique calado. Às vezes é melhor ficar calado do que falar o que não deve. Uma pessoa veio te contar algo alegre, se alegra com ela, parabeniza ela, e ora por ela, e vamos pedir a Deus para nos ajudar. Livro de Eclesiastes, capítulo 9, versículo 17, foi a palavra de hoje, dizendo que nós devemos ouvir a que falou que é sábios, em silêncio, não interrompa. Vamos orar? Senhor Deus, ensina-nos a ser pessoas melhores, a praticar, meu Pai, uma escuta ativa, a aprender enquanto estamos escutando, a criar planos e estratégias enquanto ouvimos os outros. E principalmente, Pai, ouvir a Tua palavra, ouvir o Senhor falar conosco, Deus. E que nós não venhamos ser confundidos e nem enganados com pessoas, Pai, que clamam e dominam sobre os tolos. Que não venhamos ser tolos, mas que venhamos ser pessoas, meu Pai, transformadoras da nossa realidade e da realidade do mundo em que vivemos. Todos os dias estamos aqui, lendo a palavra, explicando a palavra e orando. É uma ótima forma de você ler a palavra de Deus e fazer uma oração todos os dias comigo. Até amanhã com mais um devocional, se o Senhor assim o permitir.